Olá pessoal, bem-vindos ao canal Hernandes Carvalho Lab. Meu nome é João Rodolfo e sou aluno de doutorado em Biologia Celular Estrutural. Nossa videoaula de hoje é sobre ciclo celular em mitose. Toda célula surge a partir de uma outra já existente, e todos os organismos vivos unicelulares ou multicelulares são resultados de repetidos ciclos de crescimento e de divisão celular. Claro que em organismos unicelulares, sua divisão leva automaticamente à geração de um novo indivíduo completo. Entretanto, em organismos multicelulares como nós humanos, são necessárias sucessivas divisões celulares até a formação de um organismo funcional. Em seres unicelulares, como bactérias e leveduras, a mitose está relacionada com a reprodução, por ser uma divisão celular que resulta em duas células filhas com a mesma carga genética. Já em organismos multicelulares, a mitose é responsável pelo desenvolvimento, pelo crescimento e pela manutenção do organismo. Boa parte de nossas células possuem capacidade de se dividirem. Entretanto, algumas delas raramente sofrem mitose, como por exemplo os hepatócitos, fibroblastos da pele, células endoteliais e células musculares lisas. Há também aquelas que se dividem com maior frequência e velocidade, como por exemplo as células tronco, células epiteliais e espermatogônias, dentre outras. E existem células que não se dividem? A resposta é sim. Algumas células como as hemácias, células musculares estriadas, células glandulares e neurônios perdem a capacidade de se dividirem quando sofrem diferenciação. A mitose é um processo de divisão celular que compreende uma série de eventos. Alguns detalhes do ciclo celular podem variar de organismo para organismo em diferentes fases da vida, porém certas características são universais e toda divisão celular deve, pelo menos, passar as informações genéticas adiante. Nesta videoaula, nós estudaremos o ciclo celular e como as células coordenam todo este processo. O ciclo celular compreende, para a maioria de nossas células, o período de intérfase e o período de divisão celular, a mitose. A função básica do ciclo é duplicar o material genético com precisão para então segregá-los para as células filhas durante a divisão celular. Veja no primeiro esquema que a intérfase ainda é subdividida em três fases, G1, S e G2, assim como a mitose também é dividida em prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Veremos a seguir cada etapa do ciclo com detalhes, iniciando pela intérfase. A intérfase é o período entre duas mitoses. Durante esse período, os cromossomos se encontram como filamentos distendidos e espalhados por toda a área nuclear, como mostrados nesse esquema. Pessoal, vou deixar também uma imagem aqui na região inferior direita que contém uma pequena micrografia de microscópio óptico de todas as fases do ciclo celular. E vou deixar sinalizado com este quadrinho preto a fase da qual estamos falando no momento. Portanto, esta que está em destaque agora é a intérfase vista em microscópio de luz. Como podemos observar nessa imagem, na subfase S da intérfase ocorre a replicação do DNA, pois a célula já está se preparando para entrar em divisão. Logo, a subfase G1 é uma fase de intervalo entre a mitose e a subfase S, assim como a G2 é uma fase de intervalo entre a subfase S e a divisão celular. Porém, não é apenas um intervalo. Todo o ciclo celular é monitorado e regulado pela célula, em especial o G1, que confere se o ambiente é favorável e se a célula está preparada para entrar em divisão celular, e também G2, que confere se o material genético foi replicado corretamente lá na subfase S e se a célula está preparada para entrar em mitose. Se as condições extracelulares são desfavoráveis, ou mesmo se a célula não se divide com frequência, ela pode permanecer em G1 por um longo período e entrar em um estado de repouso. Neste caso, a subfase G1 passa a ser chamada de G0 e pode durar dias, semanas ou até mesmo anos antes que a célula volte a se duplicar. Geralmente, células que permanecem longos períodos em G0 são células muito especializadas, não se dividem mais e estão voltadas para a sua função. Exemplos de células que permanecem em G0 por longos períodos são as células caliciformes, os neurônios e os macrófagos. Bom, se as condições são favoráveis,
em algum momento de G1, a célula recebe um estímulo para se dividir. Esse tipo de sinal leva a célula a começar a produzir uma série de componentes necessários para a divisão. Dentre eles, ocorre a duplicação do centrosomo, que se inicia no final de G1 e só se completa durante a transição G2 e mitose. Como visto na videoaula de citoesqueleto, o centrosomo é um centro organizador de microtúbulos e, por isso, é responsável por organizar as fibras que se formarão durante o fuso mitótico para garantir a separação do material genético para as células filhas. Então, ao entrar na subfase S, cada um de nossos 46 cromossomos recebem uma cópia de seu material, ou seja, uma outra molécula de DNA. Logo, momentaneamente, a célula permanece com 92 moléculas de DNA, sendo que cada um de nossos 46 cromossomos contém 2 moléculas, as quais recebem o nome de cromátides irmãs. As cromátides irmãs permanecem associadas por um complexo de proteínas denominadas de coezinas. A coezina contém 4 subunidades, SMC1 e SMC3, que formam 2 longos braços em espiral espiralada antiparalela, onde suas extremidades N e C terminais possuem função ATPásica, e também as subunidades SCC1 e SCC3. A energia da quebra do ATP permite um distanciamento entre as regiões N e C terminais de SMC1 e 3, o que permite a entrada da fibra de cromatina. Esse anel permite, inclusive, a replicação do material genético pela DNA polimerase durante a fase S e ainda mantém as cromátides irmãs unidas até a metáfase, uma subfase da mitose que veremos em alguns instantes. Na transição metáfase-anáfase, a ação da enzima separase, a qual cliva SCC1 e permite o movimento das cromátides irmãs. Ao final da subfase S, a célula passa para uma nova fase de verificação, a G2. Essa é uma fase que permite a verificação se todo o material genético foi duplicado corretamente e se houve aumento do volume celular. Por isso, essas duas subfases só ocorrem em células que sofrerão divisão celular, e na maioria das vezes, a subfase S dura cerca de 7 a 8 horas, enquanto que a subfase G2 dura cerca de 2 a 5 horas. Então, após G2, a célula está pronta para entrar em divisão celular, a mitose. Durante a mitose, ocorrem eventos sequenciais e contínuos que foram didaticamente separados nas fases prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Veremos a seguir cada uma dessas fases detalhadamente, iniciando pela prófase. Esta fase se caracteriza pelo início da condensação da cromatina, o que leva ao aparecimento de filamentos mais espessos. Essa condensação ocorre devido à ação de complexos proteicos denominados de condensinas. Eles são formados por 5 proteínas, organizadas em 2 subcomplexos. As proteínas SMC2 e SMC4 se organizam de forma semelhante àquelas do complexo da coezina, com 2 longos braços em espiral espiralada e antiparalela. Em suas extremidades, elas se associam às proteínas CAPH, CAPG e CAPD. Juntos, esses complexos são ativados por meio de fosforilação mediadas por ciclinas mitóticas e contribuem na formação de alças e organização da condensação no material genético. Além disso, nesta fase ocorre o início da migração dos centrosomos para polos opostos e também ocorre a fosforilação de proteínas histônicas, de lamininas nucleares e de proteínas nucleolares, levando ao início da fragmentação do núcleo e do nucleolo. Por isso, eles passam a ter esse aspecto quando observados sob microscópio de luz. Agora, na prometáfase, a cromatina se encontra mais condensada e o nucleolo já não é mais visto. Além disso, observa-se a continuação da migração do centrosomo para os polos opostos, assim como a fragmentação não só do envoltório nuclear, como também de organelas membranosas em pequenas vesículas. Ainda durante esta fase, microtúbulos do fuso mitótico se ligam ao cinetocoro, exercendo tensão sobre as cromátides irmãs. O cinetocoro é uma estrutura proteica ligada à região do centrômero de cada cromátide irmã. A imagem A corresponde a uma micrografia de fluorescência de um cromossomo metafásico corado com um corante fluorescente, o qual se liga ao DNA. Já a região centromérica foi destacada com a utilização de autoanticorpos humanos que reagem com proteínas específicas do cinetocoro.
A próxima fase, chamada de metáfase, é a fase em que a cromatina atinge o máximo de condensação e a tensão exercida pelas fibras do fuso sobre as cromátides irmãs em direções opostas levam a um alinhamento dos cromossomos na região equatorial da célula. Nesta fase, aquele complexo de coenzinas ainda está atuando e mantendo as cromátides irmãs unidas. Durante a transição metáfase-anáfase, ocorre a ativação do complexo promotor da anáfase, APC, pelo complexo de ciclinas MCDK. Este complexo de ciclinas é responsável tanto por permitir que a célula passe de G2 até metáfase, assim como por fosforilar e ativar parcialmente o complexo de ciclinas APC. A ativação é parcial, pois depende ainda da proteína CDC20 para completar sua ativação. Este complexo ativo é importante pois promove a ubiquitinação de uma outra proteína chamada de securina, que é responsável por manter inativa a enzima separase. A ubiquitinação é o processo de adição de ubiquitina à proteína, o que gera um sinal de marcação para a proteína ser degradada por um proteassomo. Então, com a securina degradada, a separase se torna ativa e assim ela é capaz de clivar aquela subunidade SC1 do complexo das coenzinas, liberando as cromátides irmãs. Um mecanismo interessante para que ocorra a ativação do complexo promotor da anáfase no momento correto é que aquela proteína CDC20 se encontra acoplada a um complexo proteico do cinetocoro e, por esse motivo, não pode ativar a APC. Assim que ocorre a ligação de microtúbulos ao cinetocoro, ocorre a liberação da CDC20 e então ela pode se ligar ao complexo promotor da anáfase. Outro fator que sinaliza que as condições para a entrada em anáfase ainda não foram alcançadas é a falta de tensão entre as cromátides irmãs gerada pela ligação correta dos microtúbulos. Porém, o mecanismo que este processo gera para atrasar a metáfase ainda não está totalmente elucidado. Esta etapa de transição entre metáfase e anáfase é tão importante que possui seu próprio ponto de verificação. Aqui, há a necessidade de se verificar a fidelidade da separação dos cromossomos para as futuras células filhas, pois em células somáticas, falhas neste processo pode levar à apoptose ou ainda à proliferação descontrolada e consequente aparecimento de tumores. Além disso, em células germinativas, tais falhas podem originar gametas aneuploides, ou seja, com alterações cromossômicas numéricas tanto por acréscimo quanto diminuição do cariótipo. Isso significa dizer que, após fecundação, embriões com aneuploidia podem sofrer aborto espontâneo ou ainda originar indivíduos com sérios problemas de desenvolvimento físico e mental. Assim que ocorre a separação das cromátides irmãs, agora denominadas de cromossomos filhos, eles são direcionados para polos opostos, dando início à anáfase. Esta fase é o resultado de dois processos, denominados de anáfase A e anáfase B. Na anáfase A, o movimento dos cromossomos é devido à ação de proteínas presentes no próprio cinetocoro que utilizam a energia de ATP para encurtar os microtúbulos por meio de sua despolimerização. Já na anáfase B, ocorre o distanciamento dos centrosomos, o que leva ao alongamento da célula. Este processo ocorre devido à ação de proteínas motoras do tipo de neína, as quais se associam ao córtex celular e à extremidade dos microtúbulos. Essas proteínas se movem em direção ao centrosomo e por isso levam ao seu afastamento. Outras proteínas motoras, as cinesinas, também contribuem neste processo. Essas proteínas se ligam à extremidade mais dos microtúbulos polares em regiões de sobreposição. Assim, o deslocamento dessas proteínas acaba contribuindo tanto com a estabilização do fuso mitótico, como também com o distanciamento dos dois polos do fuso durante a anáfase B. Entrando nas etapas finais da divisão celular, a telófase se caracteriza pela reestruturação do envoltório nuclear e pela gradativa descompactação dos cromossomos e restabelecimento do nucleolo e das organelas. Estes processos ocorrem após a desfosforilação de grande parte das proteínas que foram fosforiladas lá na fase S, início da mitose, para que ocorresse a fragmentação das estruturas celulares. Essa desfosforilação é desencadeada pelo próprio complexo MCDK, que levou a célula até a metáfase. Este complexo, além de servir como gatilho para a anáfase, também funciona em um sistema de retroalimentação. A ativação do complexo APC leva tanto à degradação da separase e consequente liberação das cromátides irmãs,
como também leva à degradação do complexo MCDK e consequente início da saída da mitose. A ação de fosfatase, em conjunto com a degradação deste complexo, leva, portanto, à desfosforilação de proteínas, como as lamininas nucleares e outras proteínas, o que permite a reestruturação dos componentes da célula. E, por fim, a citocinese é a divisão citoplasmática da célula em duas células filhas, de modo que ambas recebem quantidades suficientes de seus constituintes, como citoesqueleto, organelas, etc. Em células animais, ocorre ainda na anáfase uma marcação do local em que vai ocorrer a citocinese por um anel de actina e miosina 2 associado à membrana plasmática. Na telófase, ocorre o início da constricção deste anel contrátil na região equatorial da célula, e a imagem B nos permite observar, por meio de microscopia eletrônica de varredura, o sulco de clivagem que vai se formando. Já na imagem C, podemos observar duas micrografias de microscópio de fluorescência, mostrando em vermelho a marcação para a quitina e em verde para a miosina 2. O processo é finalizado com o total estrangulamento e consequente divisão das células durante a citocinese. Em vegetais, não ocorre este estrangulamento como nas células animais. O local onde vai ocorrer a citocinese é marcado ainda em G2 por uma banda de microtúbulos. No final da anáfase, observa-se uma concentração de material na região equatorial da célula a partir de fusão de vesículas provenientes do complexo de Golgi. Essa estrutura recebe o nome de fragmoplasto e contém a quitina, miosina e microtúbulos associados. Além disso, estão presentes no interior dos seus fragmosomos substâncias precursoras das macromoléculas formadoras da parede celular. Por isso, a nova parede vai se formando do interior da célula em direção à parede celular original, e a membrana plasmática é formada a partir das membranas das vesículas. Então, a membrana plasmática se encarrega de sintetizar a celulose a partir de complexos proteicos enzimáticos localizados em sua bicamada lipídica, completando a citocinese. Bom, e assim nós encerramos mais uma videoaula. Essas foram as referências usadas durante a preparação. Espero que vocês tenham gostado e que ela contribua para o estudo de vocês. Até a próxima, pessoal!